Então, gente, eu quero agora dar para vocês uma nota sobre domínio de função. Porque nem sempre o domínio vai ser tão simples de encontrar como foi nos exemplos que nós já vimos. Então, eu vou falar para vocês sobre o domínio implícito. Ou seja, quando não estiver claro qual é o domínio, qual é o contradomínio da sua função, você tem que fazer o seguinte. Você vai começar supondo que o contradomínio dessa função é todos os números reais, é o conjunto dos reais, certo? E aí, a partir de então, você vai supor que o domínio da sua função é também os reais, só que excluindo aqueles números que não podem ser, ou seja, que ferem alguma lei da matemática, que caem em alguma indeterminação, que fazem com que a função não seja possível. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. f de x igual a 1 sobre x. Então, eu não sei qual é o domínio, não sei qual é o contradomínio dessa função. Mas eu vou começar supondo que o contradomínio é igual a todos os reais. Beleza. E o domínio, qual vai ser? Bom, o domínio da minha função, eu vou dizer que é também o conjunto de todos os reais. Só que tem um número aqui que não pode ficar nesse domínio, que é o zero. Se eu colocar um zero aqui, f de zero, eu vou ter 1 sobre zero. E a gente sabe que isso não pode, que isso não é possível, né? Porque 1 sobre zero é uma indeterminação e não pode dividir por zero. Então, o meu domínio é o conjunto dos reais menos o zero. Não pode ter um zero. Ou seja, se eu quiser colocar isso numa notação de conjunto, então o domínio da minha função vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de zero. Ok? Então, esse foi um exemplo de domínio implícito. Vamos tirar um outro exemplinho um pouco mais elaborado, um pouco mais difícil. Nesse exemplo agora, eu tenho que g de x é igual a raiz de x mais 1 dividido por x menos 3. Mesma coisa, eu vou começar supondo que o contradomínio dessa função é igual a todos os reais, né? Conjunto dos reais. E ok, contradomínio tá corretinho, né? Eu esqueci de colocar aqui contradomínio de g, né? Beleza, e o domínio da função? Bom, o domínio vai ser também os reais. Domínio de g também vai ser os reais. Só que agora eu vou ter que excluir o que faz com que essa função seja indeterminada. Então vamos começar aqui com o nosso denominador. A gente sabe que o denominador de uma fração não pode ser zero. Então, qual é o número aqui que faz com que a parte de baixo seja zero? Bom, é só a gente igualar a zero para descobrir, né? X menos 3 igual a zero. X, 3 passa para o lado positivo, x igual a 3. Então, se eu jogar um x igual a 3 aqui embaixo, vai ficar 3 menos 3, que vai dar zero. Então, a gente já sabe que no domínio vai ser os reais menos o 3. Não pode ter 3. Será que tem mais alguma restrição nessa função? Vamos olhar para o numerador agora. O numerador é uma raiz. E a gente sabe que não podemos ter raiz de número negativo, né? Então, a gente tem que ver aqui se algum número que eu jogar aqui dentro vai fazer com que essa raiz seja negativa. Como eu descubro isso? Bom, negativa é qualquer número menor que zero, né? Então vamos fazer aqui uma desigualdade e ver, ó. X mais 1 menor que zero. X menor que mais 1 passa menos 1. Então, se o nosso x for menor que menos 1, aqui dentro vai ser um número negativo. Vamos experimentar, por exemplo, x menos 2, que é menor que menos 1, né? Menos 2 mais 1, menos 1, ou seja, raiz negativa. Então, a gente teve mais uma restrição aqui, né? Então, o domínio vai ser o conjunto dos reais menos o 3 e menos qualquer número que seja menor que menos 1. Ou seja, o domínio dessa função, domínio de g, vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 3 e x seja maior que menos 1, né? Porque não pode ser menor que menos 1. Então, esse daqui vai ser o nosso domínio da função g. Então, toda vez que você tiver uma função, especialmente se ela for uma fração, analise isso para você descobrir qual é o domínio, ok? Mais uma função simplesinha, por exemplo, 2x mais 1. Essa função aqui, o domínio dela é todos os reais
E o contradomínio também é todos os reais, não tem nenhuma restrição, nenhum número que faça com que essa função simplesmente não exista, ou seja indeterminada e etc. Então, especialmente quando você tiver frações, raízes e por aí vai, verifique o domínio, porque geralmente vai ter alguma restrição desse tipo aqui, beleza? Então essa é a nota sobre domínio que eu queria deixar pra vocês, e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir!